A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, professores, alunos da nossa querida Escola Bíblica Dominical. Eu sou o pastor Adailton Marques, dirigente da congregação de Jardim Las Vegas, e tenho o prazer de estar mais uma vez em uma videoaula ofertada pelo CAPED para a edificação espiritual dos nossos professores e alunos da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos dando continuidade ao estudo da revista Ensinamentos Bíblicos. Nesse trimestre, nós estamos estudando a Carta aos Hebreus, a perseverança na fé mediante a primazia de Jesus Cristo. E hoje eu vou estar falando sobre a lição de número 6, que tem como título Jesus, o Homem Perfeito. Antes de entrar na lição, é necessário, é importante pontuar o grande objetivo do escrito aos Hebreus, que é falar, que é demonstrar, que é provar a supremacia ou a superioridade de Jesus Cristo. Nós, quando olhamos para a carta aos Hebreus, nós vamos perceber que como um advogado, o escrito aos Hebreus, ele se vale de muitos argumentos, né, de muitas ideias para provar a sua tese de que Cristo é superior. E na aula passada, nós estudamos sobre a divindade de Cristo, né? O escrito aos Hebreus, comparando Jesus Cristo com os anjos, ele, no capítulo de número 1, ele afirma categoricamente, na construção do seu argumento, a divindade de Jesus. E hoje nós vamos estar falando sobre outra faceta, né, da natureza de Jesus Cristo, que é a sua humanidade. E, na verdade, a fé cristã, ela se sustenta nesse mistério glorioso, né? O Deus que se fez homem sem deixar de ser Deus. Nós vamos entender que a humanidade de Cristo não é um detalhe secundário na fé, algo irrisório na fé. Pelo contrário, é um pilar essencial, principalmente quando nós falamos do assunto redenção, do assunto salvação. Então, se Cristo não fosse verdadeiramente homem, ele não poderia representar-nos como um ser humano, e se ele não fosse verdadeiramente Deus, ele não poderia salvar-nos. Então, nós vamos entender que nesta aula, que negar a humanidade de Cristo é comprometer o Evangelho. E compreendê-la é aprofundar-se no amor de Deus revelado na encarnação. E eu gostaria de destacar João 1,14, quando João ele diz: "E o Verbo se fez carne e habitou entre nós", né? Eu gostaria de acrescentar um pouco aquilo que já foi muito bem comentado pelo escritor desta revista, o nosso irmão Bruno, e aqui parabenizá-lo pelo texto, destacando alguns pontos importantes sobre essa doutrina que é tão basilar e tão fundamental para a nossa fé. A primeira coisa que eu gostaria de destacar é que Cristo ele assumiu plena natureza humana. Nós precisamos entender que a Escritura afirma claramente que Jesus ele não apenas parecia humano, mas ele de fato e de verdade tornou-se verdadeiramente um ser humano. E eu quero aqui destacar o verso 14 do capítulo 2 dessa carta aos Hebreus, a parte A, quando o escritor diz assim: "Visto, pois, que os filhos têm
participação comum de carne e sangue. Destes também ele participou. Então, nós percebemos que o escritor aos Hebreus, ele acreditava piamente na humanidade de Cristo, na plena humanidade de Cristo, e não apenas na sua humanidade, mas na sua humanidade perfeita, né? Na sua humanidade singular. E quando nós olhamos para a Escritura, nós vamos de fato perceber que Jesus ele foi um ser humano, como qualquer outro, com a exceção do pecado. Por exemplo, nós vamos ler no Evangelho de Lucas, capítulo 24, verso 39, que ele teve um corpo humano, como qualquer outro ser humano. Nós vamos ler também em Mateus, capítulo 26, verso 38, e Lucas 23 e 46, que ele teve alma e espírito humanos. Vamos perceber também em Gálatas, capítulo 4, verso 4, que assim como todo ser humano, ele nasceu de uma mulher. Então, Cristo, na sua humanidade, ele trouxe consigo tudo aquilo que é próprio de nós humanos, né? A nossa natureza humana, né? A nossa natureza tricotômica, corpo, alma e espírito. Então, as Escrituras afirmam claramente, né, que Cristo ele tornou-se um ser humano. Ele não era apenas parecido, né, com o ser humano ou semelhante, não. Ele foi um ser humano de fato e de verdade. E a teologia chama isso de encarnação real. Não foi uma encarnação fictícia. Jesus ele não parecia um ser humano, ele era de fato, né, um ser humano, o Filho eterno que assumiu a natureza humana e, repito, destaco, exceto, né, o pecado. E pensando nisso, né, nós aprendemos aqui uma lição prática muito importante. É que Deus não nos salvou à distância. Pelo contrário, né? Ele entrou na história humana, ele participou da nossa carne e da nossa dor. Então, o nosso Deus ele não é um Deus distante, como afirmam os deístas, mas ele é um Deus que se aproximou das suas criaturas, e essa aproximação de Deus com as suas criaturas nós já percebemos no Antigo Testamento, através das teofanias, através do ministério profético, por exemplo, mas como o próprio escritor aos Hebreus destaca, hoje, no presente momento, Deus o Pai, o Criador, ele nos fala, ele se aproxima de nós por meio de seu Filho Jesus Cristo. E por isso, meus amados irmãos, a encarnação, ela, quando bem refletida, quando nela se medita com sinceridade e piedade, nós percebemos na encarnação uma das maiores facetas, uma das maiores manifestações do amor divino por nós, seres humanos, ao ponto, né, de o Deus Todo-Poderoso, né, daquele que Lutero chamou de o totalmente outro, né, se fazer homem. E a expressão que João usa, quando ele afirma que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, no original, quer dizer tabernaculou, ou seja, ele realmente veio morar entre os seres humanos, ele montou a sua tenda, ele montou a sua barraca, podemos assim dizer, entre os seres humanos. E isso nos remete ao Antigo Testamento, quando Deus ele tirou o povo de Israel do Egito,
quando o povo começou a peregrinar, né, Deus ordenou que fosse construído o tabernáculo. E era no tabernáculo que Deus manifestava a sua glória. Era no tabernáculo que Deus falava com Moisés. Ou seja, a presença do tabernáculo no meio do povo de Israel testificava a sua presença com o povo. E isso se repete em Cristo Jesus. Cristo é a garantia da presença divina na vida de todos aqueles que nele creem. Ou seja, Deus, o Criador, ele se aproxima de nós por meio de seu Filho Jesus Cristo. Outra coisa importante que eu gostaria de destacar aqui acerca dessa doutrina tão importante que é a humanidade de Cristo, é que Cristo, como ser humano, ele experimentou as limitações humanas. Jesus, ele viveu dentro de todas as limitações próprias da humanidade caída, sem jamais pecar. Por exemplo, quando nós olhamos para os evangelhos, Mateus capítulo 4, verso 2, vai dizer que ele sentiu fome. João capítulo 19, verso 28, vai dizer que ele sentiu sede. João capítulo 4, verso 6, vai dizer que ele cansou-se. Marcos capítulo 4, verso 38, vai dizer que ele dormiu. João capítulo 11, verso 35, vai dizer que ele chorou. E isso demonstra que Cristo ele enfrentou todas as limitações que são próprias de nós, seres humanos. Isso revela que ele não viveu como um homem blindado. Pelo contrário, como um homem real, ele dependia da graça do Pai. Ele dependia de ser guiado pelo Espírito Santo. E nós percebemos isso muito cedo na vida de Cristo, quando ele foi batizado por João no Rio Jordão. O texto bíblico diz que João contemplou o Espírito descer em forma corpórea de pomba sobre Cristo. Então isso demonstra que Jesus, para enfrentar as limitações próprias da humanidade, ele precisou depender da ajuda, do auxílio do Espírito Santo de Deus. Quando nós olhamos para a Bíblia e vamos estudar acerca da missão do Espírito Santo, nós vamos entender que o Espírito Santo, claro, ele tem para com o descrente a missão de convencê-lo do pecado, da justiça e do juízo, mas para nós que cremos em Cristo, ele é o nosso consolador, ele é o nosso guia. Quando nós olhamos para Atos dos Apóstolos, que alguns teólogos gostam até de denominar de Atos do Espírito Santo, nós vamos perceber claramente o Espírito Santo de Deus guiando ali a gênese da igreja local em Jerusalém, guiando os apóstolos, conforme a obra ia crescendo, conforme as pessoas iam se convertendo e, consequentemente, surgindo aí as necessidades, surgindo os problemas, surgindo os desafios. Nós percebemos claramente o Espírito Santo guiando os apóstolos, né? Guiando a obra missionária. O texto de Atos 13 diz que o Espírito Santo falou, né, às lideranças da igreja de Antioquia, dizendo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, nós percebemos tanto na vida de Jesus homem, quanto na vida
de seus apóstolos, de seus seguidores, essa dependência do Espírito Santo de Deus. A teologia, ela chama isso referente a Cristo, né, de gnoses. E eu gostaria de ler aqui o texto de Filipenses, capítulo 2, versos 6 e 8, porque para falarmos da humanidade de Cristo, nós precisamos entender algo muito interessante que Paulo revela aqui nesse texto, quando ele diz assim: que sendo em forma de Deus, Paulo está falando de Cristo, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Verso 7. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então, meus irmãos, esse aniquilou-se ou esse esvaziou-se, né, demonstra que Cristo, ele abriu mão temporariamente das suas prerrogativas divinas, de seus atributos divinos. Ou seja, ele não fez uso independente desses atributos divinos, mas ele esvaziou-se para experimentar ipsiliter a nossa condição humana. Então, nós podemos concluir com isso que Jesus, ele sabe o que é ser humano. E aqui nós temos uma aplicação prática muito linda, que é o fato de que Cristo, ele conhece o sofrimento humano. Ele não está distante, ele não está apático ao sofrimento humano, pois ele, como Salvador que é, conhece a dor por experiência. Cristo, ele experimentou todas as dores que nós, seres humanos, passamos na nossa caminhada de vida aqui nesta terra. Ele conhece aquilo que mexe com a nossa estrutura. Ele conhece a nossa limitação humana, e isso é um consolo para as nossas almas. Porque nós servimos um Deus que se relaciona com o nosso sofrimento. E ele não só apenas se relaciona com o nosso sofrimento, como ele sabe que muitas vezes esse sofrimento que nós experimentamos na nossa caminhada, na nossa trajetória de vida aqui nessa terra, muitas vezes é benéfico para as nossas vidas. Serve para o nosso crescimento, serve para o nosso amadurecimento espiritual. Então, quando alguém está sofrendo, quando um crente está sofrendo, ele pode ter essa certeza que existe um Deus que se compadece da sua dor. Porque nós, na nossa limitação humana corrompida, quando estamos enfrentando uma experiência de dor, de sofrimento, muitas vezes, precipitadamente concluímos: Deus não está comigo, ou Deus não ouve a minha oração, porque Ele permite isso acontecer comigo. Todavia, quando nós olhamos para a encarnação, para a humanidade de Cristo, nós vamos perceber o contrário disso. Nós vamos perceber um Deus que conhece a nossa dor, conhece a nossa limitação humana e se compadece de nós. O problema é que nós vivemos numa geração que menospreza o sofrimento. E, sinceramente falando, meus irmãos, o sofrimento, ninguém quer sofrer, né? Ele não é um motivo de alegria. Muito embora a Bíblia diz que nós devemos nos alegrar nos sofrimentos. Mas a geração que nós vivemos é uma geração que despreza o sofrimento.
é uma geração que valoriza o prazer, é uma geração hedonista. Porque ela não entende que o sofrimento é pedagógico. Porque ela não entende que o sofrimento, muitas vezes, é um instrumento divino pelo qual o Senhor quebra as barreiras de orgulho, de soberba, de arrogância que existem no nosso coração. Eu costumo dizer que o sofrimento é a escola de Deus na formação do caráter dos seus filhos. Então, Cristo ele se submeteu ao sofrimento humano e por isso se compadece de nós nos nossos sofrimentos. E isso é muito consolador. Nós sabemos que o nosso Deus entende aquilo que nós passamos. E eu estou me lembrando aqui do texto que diz quando João Batista ele estava preso e quem está preso não está feliz, na verdade. Quem está preso está sofrendo, quem está preso está enfrentando um momento de dor. Ainda mais João Batista. Ele não estava preso porque roubou, porque fez alguma coisa de errado. Ele estava preso porque falou a verdade para um rei, falou a verdade de Deus para uma autoridade. E nesse contexto de sofrimento, João Batista ele envia os seus discípulos a Jesus para perguntar se ele realmente era aquele que estava para vir. Ora, irmãos, o próprio João Batista havia ouvido a voz do Pai dizendo: "Este é o meu filho amado em quem me comprazo". João Batista ele não ouviu essa frase de terceiros. Ele não ouviu essa frase de sacerdotes. Ele não ouviu essa frase de fariseus, de saduceus, dos teólogos da época, dos escribas. Não. Ele ouviu esta frase da boca do próprio Pai, da boca do próprio Criador, dizendo: "Este é o meu filho amado em quem me comprazo". Mas no momento de dor, no momento de sofrimento, ele chega a duvidar de quem Cristo é. E nós não devemos aqui julgar João Batista, porque nós, muitas vezes, em contexto de sofrimento, somos como João Batista. Duvidamos. Duvidamos do caráter de Deus, duvidamos das promessas de Deus. Mas sabe o que é que me encanta no texto? É que em nenhum momento Jesus chama João de incrédulo. Em nenhum momento Jesus ele chama João de um desviado, não. Ele chega para os discípulos de João e diz assim: olha, vão lá em João e digam para ele o que vocês estão vendo e ouvindo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados e aos pobres é anunciado o reino de Deus. Olha que coisa gloriosa, irmãos. E quando os discípulos de João vão levar o recado para João, Jesus se volta para a sua audiência e exalta João como um profeta de grande valor, como um homem de grande valor. Porque Deus, ele não nos mede pela nossa fragilidade no momento de dor, no momento de sofrimento. Porque ele sabe que o sofrimento mexe com a gente. Muitas vezes o sofrimento mexe com a nossa estrutura. Muitas vezes o sofrimento mexe com a nossa fé. Mas o que nós entendemos, estudando acerca da humanidade de Cristo, é que ele se identifica com o nosso sofrimento. E isso traz consolo para a nossa alma. Saber que o nosso Salvador, ele não nos julga pelas nossas limitações, por conhecer as limitações da nossa natureza humana. Outra coisa importante que eu gostaria de pontuar aqui acerca dessa doutrina tão importante da humanidade de Cristo é que ela é essencial para a redenção. Somente um homem poderia morrer em lugar dos homens. Paulo, escrevendo a Timóteo, no capítulo 2, verso 5, ele diz assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens,
Jesus Cristo, homem. Então, a justiça divina, ela exigia como preço da redenção, né, um representante humano, um sacrifício perfeito e um representante substitutivo, no caso de Adão. E Cristo, ele assume esses papéis. Paulo fala de Cristo como representante humano em Romanos 5, 18 e 19, como sacrifício perfeito. O próprio escritor aos Hebreus destaca em Hebreus 9, 22. Né? Paulo escrevendo aos Coríntios, na sua primeira carta, capítulo 15, verso 45, ele destaca, né, o papel de Cristo como aquele que seguiu o caminho inverso de Adão, enquanto Adão ele seguiu pelo caminho da desobediência, Cristo ele seguiu o caminho da obediência. Então Cristo ele viveu a obediência que Adão falhou e morreu a morte que eu e você, que todos nós merecíamos. E isso tem uma aplicação prática muito importante para as nossas vidas. É que a cruz não foi um teatro divino. Não. A cruz, ela foi o sofrimento real de um homem real carregando pecados reais. Grave isso. A cruz foi o sofrimento real de um homem real carregando pecados reais. Por isso, Cristo se fez homem, para morrer em nosso lugar, para levar sobre si os nossos pecados, conforme Isaías capítulo 53. Então, a humanidade de Cristo, ela é essencial para a redenção. Se Jesus não tivesse se feito homem, ele não estaria apto para ser o nosso representante legal diante de Deus. Outra coisa que eu gostaria de destacar acerca dessa importante doutrina da humanidade de Cristo é acerca da humanidade glorificada. A humanidade glorificada de Cristo que permanece para sempre. Porque nós precisamos entender algo muito importante. Jesus ele não deixou de ser homem após a ressurreição. O próprio Evangelho de Lucas, capítulo 24, verso 39, diz assim, palavras de Jesus para os seus discípulos: um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Então, o Jesus que foi assunto aos céus, ele continua tendo uma natureza humana, porém glorificada. E nessa natureza humana glorificada, meus irmãos, ele intercede por nós como um homem glorificado. Hebreus 7:25. Ele é o primogênito dentre muitos irmãos, conforme Romanos 8:29. E ele é o modelo da humanidade redimida, conforme 1 João, capítulo 3, verso 2. E sabe o que é que a gente percebe com isso aqui? É que a ascensão, ela não anulou a encarnação, pelo contrário, ela a glorificou. Por quê? Porque Jesus, ele tomou um corpo glorificado que todos nós que cremos no Senhor Jesus, um dia também teremos, se permanecermos fiéis até o fim. Seja sendo ressuscitados por ocasião da vinda do Senhor, ou os que estiverem vivos, que terão os seus corpos transformados. Então,
nós aprendemos com isso que a humanidade de Cristo, a humanidade glorificada de Cristo é como que um alicerce da nossa esperança quanto ao futuro, da esperança escatológica, daquilo que nós experimentaremos no mundo por vir, na era por vir, naquilo que espera para todos aqueles que creram no Senhor. Pois nós que hoje temos uma natureza humana corrompida, né? Suscetível a todo tipo de sofrimento e limitação, nós teremos também essa natureza transformada plenamente, restaurada plenamente por Cristo Jesus. Outra coisa importante que eu gostaria de pontuar acerca dessa importante doutrina da humanidade de Cristo é que a humanidade de Cristo, ela nos chama, meus irmãos, a uma identificação e imitação com Cristo. Jesus, ele viveu como homem para nos ensinar a viver como homens e mulheres segundo Deus. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, capítulo 2, verso 21, ele diz assim: porque para isto fostes chamados, pois também Cristo padeceu por vós, deixando-vos o exemplo. Então, Cristo é o nosso exemplo. Cristo é o nosso referencial. E o que nos faz permanecer firmes na fé é não tirar os olhos de Cristo. O texto bíblico diz assim: olhando para Jesus, autor e consumador da vossa fé. Sabe quando é que o cristão naufraga espiritualmente? É quando ele tira os olhos de Cristo. Quando ele coloca os olhos em homens e mulheres cheios de falhas, cheios de defeitos, cheios de limitações, por mais bem intencionados que sejam. Pois como seres humanos que somos, todos nós somos falhos. E por isso, o nosso afã, a nossa luta, deve ser buscar imitar a Cristo. Deve ser um imitador de Cristo. O próprio apóstolo Paulo afirmou: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Por que Paulo tinha essa autoridade de chamar os cristãos que estavam sob a sua autoridade apostólica para serem seus imitadores? Pelo simples fato de Paulo ser um imitador de Cristo. E esse deve ser o esforço de cada um de nós. Sermos imitadores de Cristo. Cristo, ele viveu em obediência, ele dependeu da oração, ele se submeteu à vontade do Pai. Então, seguir Cristo não é apenas crer em sua morte, crer no que acerca dele está escrito nos evangelhos. Nós precisamos entender que crer em Cristo é caminhar à semelhança de sua vida. Se nós não entendermos isso, nós vamos nos tornar meros religiosos, meros frequentadores de ambientes religiosos. É interessante que os cristãos de Antioquia, eles tinham uma preocupação tão grande de seguir a Cristo, de imitar a Cristo, que eles foram chamados pela primeira vez na história de cristãos. E essa palavra cristão, ela significa pequenos cristos. Aponta para a preocupação que aqueles cristãos tinham e que nós hoje também devemos ter, de ser imitadores de Cristo, de andar nos passos de nosso Salvador. Pois um dos grandes objetivos da humanidade de Cristo é nos chamar a imitá-lo.
pois ele foi o homem perfeito que fez a vontade do Pai, que agradou ao Pai. E se nós queremos agradar ao Pai, se nós queremos agradar a Deus, não existe outro caminho. O caminho é sermos imitadores do Senhor. Então, quando nós pensamos na humanidade de Cristo, nós vamos entender que a humanidade de Cristo revela um Deus que está acessível, revela um Salvador que é compassivo, revela um Redentor que é eficaz e revela, sobretudo, que ele é um modelo perfeito para nós. Cristo é o Emanuel, ele é o Deus conosco, ele é o Deus por nós, ele é o Deus em nós. O escritor aos Hebreus, no capítulo 4, verso 15, diz assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Que o Senhor nos abençoe, que nós possamos colocar essas lições em prática nas nossas vidas, que nós possamos olhar para o Jesus homem e seguir o seu exemplo de obediência ao Pai, de submissão à vontade ao Pai, e desta forma vivermos uma vida agradável ao Senhor. Que Deus te abençoe, querido professor, querido aluno, e que vocês tenham uma ótima aula em nome do Senhor Jesus. Amém.